A ideia é que a gente avance um pouco mais contra as coisas que têm nos prendido, nos mantido com resultados parciais naquilo que Deus tem para nós. Eu quero te convidar hoje a ser ousado, a dar mais um passo e acreditar um pouco mais no que Deus tem para você. Hoje nós estamos orando por Brasília. Tem muita coisa acontecendo lá e é um momento que está muito quente, você sabe disso. Então nós abençoamos Brasília, capital do nosso país agora, o Distrito Federal, os poderes que lá estão, que eles sejam inspirados pelo Espírito Santo e que toda a corrupção realmente caia. Eu vejo muita gente caindo no próprio laço lá em Brasília nesses dias, as coisas que têm acontecido. Quem me conhece mais de perto sabe que eu não tenho um candidato, uma pessoa preferida. Eu creio no que Deus está fazendo, usando algumas pessoas e às vezes usando até pessoas que são muito do mal para criar esses laços para eles mesmos, porque eu vejo os inimigos de Israel muitas vezes entrando numa confusão sozinhos e se destruindo, porque eles querem derrubar aquilo que Deus planejou e o Senhor diz claramente, o meu plano se cumprirá. E Deus tem um plano para a nossa nação. Isso vai acontecer. A gente está vendo uma guerra em Israel, queria lembrar isso também, um ataque contra Israel, e isso é o levante contra aquilo que Deus constrói, sabe? Assim, as tradições, os planos que Deus tem, o povo que Deus quer levantar, a cultura que Deus estabelece. Então, existe um grupo de pessoas muito irada com isso e querem derrubar isso, porque eles querem introduzir uma outra cultura. Mas eu quero te dizer que isso não vai acontecer. A Bíblia nos conta que toda a terra será cheia da glória do Senhor. Então espere isso, se prepare para isso e caminhe para isso. Há um terror no ar, mas isso está sendo desmascarado. Davi me mandou um material essa semana muito sério sobre toda a mentira que está acontecendo, inclusive as bases dessa doença, como ela se propagou. Então vem muita coisa aí que já foi provado, é científico e está em todas as mídias importantes, menos no Brasil. E isso é explicável também. Além disso, eu vejo que a gente precisa se libertar mais ainda, estar mais preparado, porque quando Deus der essa virada grande que Ele está dando, Ele precisa dos filhos dele posicionados. Por quê? Porque essa nova manifestação, esse novo avivamento que está chegando, essa última colheita, não precisa só de pessoas falando o nome de Jesus, senão ele colocava isso na televisão e estaria resolvido. A Bíblia diz lá em Mateus, fugiu, em 24, verso 14, que o reino de Deus, que o fim vem a partir da pregação em testemunho, ou seja, através da vida das pessoas, a pregação do reino. Então, a vida das pessoas vai ser a pregação nesse tempo. A nossa fidelidade a Ele. Mas muitas vezes nós continuamos naquele ambiente de acusação, de medo, de insegurança, de culpa, e nós não pregamos. Eu não sei se você passa por isso. Às vezes você vai falar com alguém de Jesus e você fica, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Às vezes você vai orar e isso acontece. Eu quero te dizer que sempre que Jesus perdoa pecados, sempre que ele perdoa pecados, você é curado. Sempre. Aí você é curado, inclusive, desses pensamentos, liberto desses pensamentos. Então, sempre que Jesus te perdoa, você é curado. Se você tem uma doença, algum outro problema emocional, se você crê que ele te perdoa, você é curado. E eu quero te desafiar hoje, é um dia de desafio mesmo e de avanço, porque essa é uma semana de muitas conquistas. De conquistas de coisas que você não tem conseguido, talvez, por décadas, ok? Então, em Efésios 2:7 diz... Você põe lá para nós, Isa, por favor? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Eu queria que você pegasse
essa frase. Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, a gente sabe disso, mas às vezes a gente diminui isso. É segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça, não é mais ou menos assim. Quanto é que você precisa? E eu vou lá, tiro da conta aquilo que você precisa. Tipo assim, eu preciso de R$ 100. Aí eu vou lá, tiro da minha conta e te dou R$ 100. Isso não seria segundo. Segundo é, quanto eu tenho na minha conta? Então, segundo a minha riqueza, segundo tudo que eu tenho na minha conta, é o que eu vou te entregar. Então, imagine o que Deus tem de valor, de riqueza e de poder para poder te libertar dos seus pecados, te curar e te libertar. Então, segundo a riqueza dele, é o que ele está entregando. Para pensar só em universo. Se eu pensasse que o universo fosse a riqueza, o universo a gente não consegue nem visualizar o que é o universo todo. Então, a riqueza de Deus que ele propôs para te livrar de qualquer acusação, de qualquer dívida, é imensurável e está ativa na sua vida. E se você nasceu de novo, você não quer pecar. Por quê? Quando a gente ensina que a graça opera, que ele perdoou todos os seus pecados e que essa riqueza gigantesca opera para pagar a dívida que a gente tem, muitas pessoas falam assim, pastor, você não pode pregar isso porque as pessoas vão pecar. Eu penso que não. Eu penso que quanto mais limpo nós formos e aceitarmos isso, mais a gente vai desejar ser limpo. É mais ou menos como a teoria da vidraça quebrada. Não sei se você conhece essa teoria, que você passa numa casa abandonada, uma casa sozinha que está lá fechada, e todos os dias e tá tudo ok. O dia que alguém jogar uma pedra numa vidraça e quebrar um vidro, essa casa vai começar a ser depedrada. Enquanto ela estiver pintada, arrumadinha e ninguém fizer o primeiro erro ali, primeiro depedração, ela vai se manter, mas é quando eu começo a deteriorar coisas em mim, eu também faço isso nas outras áreas. Por exemplo, você chega em casa e deixa uma roupa jogada. No outro dia tem 2, 3, 4. Quando você chega em casa e está tudo arrumado, você vai pegar a roupa e vai pôr no lugar certo, no guarda-roupa, não sei, seja onde você tiver de pôr. Essa é um tipo de pensamento que nós carregamos. Então, quando nós entendemos que estamos limpos, nosso desejo é não se sujar, é não pecar mais. Existem linhas teológicas que querem provar o contrário, que tipo, tem que falar para a pessoa o tempo todo que ela é ruim, péssima, que ela é terrível. Eu te digo, você é a menina dos olhos de Deus. Você é valioso como um filho. Imagine como ele te vê. Imagine o que ele pensa a seu respeito. Então, quando eu creio que sou perdoado, eu me aproximo de Deus. Quando eu não creio que eu sou perdoado, quando eu não creio que ele operou com toda essa riqueza para me perdoar, eu me afasto de Deus. Não sei se você já teve essa experiência, que às vezes eu começo a pensar tanto que eu sou ruim, que eu tenho vergonha até de orar por mim mesmo. Eu tenho vergonha, eu tenho medo e aumento a minha distância. Inclusive, não vou num culto, não vou na igreja, porque eu começo a me acusar. Porque essas mensagens do inferno começam a roubar a minha esperança e expectativa de futuro. Como a gente de verdade trata os nossos filhos? Quando nossos filhos erram, a gente isola eles, prejudica eles? Não, a gente chama os filhos para perto, disciplina, olha no olho, trata com o filho. É isso que Deus faz. Então, se há em você ainda pecados que precisam ser perdoados, se aproxime do Senhor, Ele está te esperando. E pare de se acusar, porque ninguém pode cumprir a severidade da lei. Está todo mundo pensando em cumprir a lei. Ele não está te pedindo para cumprir a lei, ele está te pedindo para você se aproximar dele, para ter coragem, para você, para mim, para você, para todos nós aqui, entendermos que ele é Senhor na nossa vida, protetor, e não há acusação contra a gente. Ele não nos acusa. Ele é advogado, ele nos defende. Existe uma história na Bíblia de uma mulher a Bíblia diz que é uma mulher de má reputação. Pense nisso. Então, ela pode provavelmente fazer um monte de coisa errada. E ela vai à casa de uma pessoa importante, um sacerdote, chama Simão. E chegando lá, ela começa a ter algumas atitudes com Jesus, e o tal do Simão começa a ficar muito chateado.
Tipo assim, se Jesus soubesse quem é essa mulher, mas essa mulher não merece, eu imagino todo o burburinho, porque a mulher atrapalha todo o jantar e começa a ser a atenção de todo aquele evento. Naquele momento, Jesus vira para Simão e começa a falar assim: imagine que duas pessoas te devem dinheiro, e eu queria que você imaginasse isso. Uma te deve 50 mil reais, outra te deve 100 reais. E você decide perdoar os dois. Perdoa o de 50 mil e perdoa o de 100 mil. Quem é que vai estar mais agradecido? É claro que é o de 50 mil. E Jesus diz assim: se alguém é perdoado mais pecados e outro menos pecados, quem é que vai amar mais? Então, se você anda acusado de pecados e erros que você cometeu, e são muitos, pesados, difíceis, difícil de acreditar que você pode superar isso, quero te dizer, aos olhos de Jesus, ele te vê como uma oportunidade de falar: uau, esse é um filho que vai me amar mais. Mas hoje eu preciso aceitar isso, que ele me ama e ele está me vendo como aquele que vai amar mais a ele. Eu quero ler um texto, deixa eu ver se está aqui. Eu acho que está em Lucas 9. Se for esse texto aí, é Lucas 7, pastor. Lucas 7, 44, achei aqui. É isso? Eu estou aqui, ó, no verso 44, diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Você, de verdade, não se aproxima de mim, porque você se vê como uma pessoa acusada pela lei. Mas essa mulher decidiu me receber. E porque ela se vê como pecadora, pior do que você, ela me ama mais. E sabe por que ele não fez nada disso e ela teve essa reação? Sabe por que eles sentiram ali constrangidos um com o outro? Porque os pecados dela estavam sendo perdoados e ele sabia disso. Ela estava sendo aceita. Então a gente não bloqueia só a gente quando a gente age assim, a gente bloqueia outra geração, talvez até os nossos filhos. Por quê? Porque quando nós não aceitamos nossos pecados perdoados, nós agimos com as outras pessoas com cobrança, com lei, com severidade, com a severidade da lei. Então, quem reconhece seus próprios pecados, reconhece o que ele pode fazer em você. Eu preciso não ter o pecado como acusação, mas o pecado como um erro e que vai me aproximar mais ainda do Senhor se eu receber isso. Normalmente, as pessoas que fazem o que essa mulher fez, a Bíblia chama de pessoas desesperadas. Então, se é isso que está acontecendo com o seu coração, um desespero, uma preocupação, um cuidado, uma vontade de mudar essa situação, um peso que você está carregando, assuma isso: eu estou desesperado e eu caminho em sua direção hoje, Senhor. Essas são as pessoas que não querem mais viver uma vida de vício. Essas são as pessoas que não querem mais viver abusando ou sendo abusado. Essas são as pessoas que não querem mais viver os erros que viveram. E tem solução para isso, que é o quê? Você reconhecer e se aproximar dele hoje. Essas são as pessoas que querem viver abundância. Abundância mesmo, sabe? Eu quero abundância, eu quero viver a vida abundante que Deus me prometeu. Eu não quero mais viver preso nos meus erros, nos meus pecados, nos meus vícios. Essas são as pessoas que creem que Ele está pagando da riqueza, da abundância da riqueza, conforme a sua riqueza, para todos os pecados que eu já cometi. Essas são as pessoas que aceitam a abundância do amor nas suas vidas. Porque se você pecou muito e você vai amar muito, eu creio que Ele muito me ama também por causa disso, para me perdoar. Verso ali, o 47, diz assim: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco
foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados são perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este a quem perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Um dos fatores mais importantes quando eu reconheço os meus pecados e reconheço que Jesus perdoou os meus pecados, é que eu vivo em paz. É que eu me livro dos vícios que precisam me entorpecer, me anestesiar todo dia. Eu me livro do Rivotril, eu consigo dormir. Eu consigo ter esperança no futuro, mesmo que a minha empresa tenha quebrado da pandemia, mesmo que eu tenha perdido entes queridos, eu tenho uma esperança maior no futuro. E isso contagia a mim, a minha família, os meus negócios, a minha carreira, e a minha vida começa a ser abundante. Então ele está falando: filha, você errou tudo, ok, seu pecado, todos os pecados estão perdoados. Eu te amo muito, e eu sei que você vai me amar muito, e por isso, por essa relação que a gente constrói, você vai alcançar a abundância que eu te dou. Então, vá em paz. Vá em paz. A sua fé já te salvou de toda essa cadeia que você estava vivendo. E eu imagino que essa mulher deve ter sido como aquela mulher na beira do poço de água, como aquele endemoniado que converteu 10 cidades, porque a gente sai apaixonado, e é isso que eu quero que você experimente hoje. A paixão que Cristo tem disponível para você. Romanos 4:6 vai citar algo que Davi disse muito tempo antes de Jesus. Deixa eu achar Romanos 4:6 aqui. Aqui. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Eu estou no 7, né? Isso. Transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como são felizes quando eu aceito que os meus pecados são perdoados. Suas transgressões são lavadas, apagadas. Minha vida se torna feliz. Então, muito da acusação que eu carrego não é tanto mais o trabalho do diabo em muitas vidas nossas, de seta sendo lançada, mas sim, eu estou mantendo as setas que ele mandou na minha vida 10 anos atrás pelos pecados que eu tive. Então, hoje, eu preciso dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo o seu perdão, eu recebo a sua vida em mim. Como são felizes aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não há culpa, ele não atribui. Essas pessoas são as pessoas felizes. Às vezes as pessoas vão falar: por que está sempre para frente, pensando com esperança, você sempre está feliz? Porque não há culpa. Ele apagou. Não há erro? Mas não há culpa. Ele pagou por isso. Ele pagou da sua abundante riqueza tudo que eu devia. Davi fala de um futuro feliz. E eu quero isso para mim. Se você quer, declare isso com a sua boca. Eu quero um futuro feliz contigo, Senhor. Eu quero usufruir das bem-aventuranças que o Senhor já disponibilizou para mim. Ele já vê você usufruindo. Por isso que ele hoje ainda insiste com a gente, nos procura, nos visita. Por isso que ele não imputa pecado na sua vida. Imputar é contabilidade. Ele não conta o pecado, ele não calcula o pecado nas nossas vidas. Não vai ser colocado na sua conta. Foi colocado na dele. E se ele não imputa pecado na sua conta está azul, imagina isso, conta do banco, você vai desejar sujá-la, você vai desejar quebrar essa conta, ficar devendo de novo? Não. O meu desejo agora é manter a minha conta no azul. Você já passou por uma dificuldade, assim: eu não quero mais passar por isso. Então, que o pecado não te convença falando que você é ruim, que você é cadeieiro, que você é viciado, que você é adúltero, que você é mentiroso. Não, diga não. Minha dívida foi paga, eu estou liberto. Quero contar uma história rapidinho para a gente encerrar. Tem a história de um homem que viveu muitos anos viciado em pornografia e ele não conseguia. Então ele não orava, ele não conseguia ir na igreja, ele não conseguia avançar ministerialmente. E durante muito tempo ele não conseguiu. E a esposa dele acompanhava ele nessa luta. Ele participou de todos os processos de desenvolvimento, de cura, de tratamento, de aconselhamento que ele alcançou no mundo. Viajava, às vezes, 24 horas para chegar em um lugar para poder pedir ajuda para alguém. E ele não conseguiu se libertar. Até que um dia ele falou assim:
eu creio que Jesus pagou os meus pecados. E ele está, inclusive, com a revista pornográfica dentro do carro, olhando essa revista, consumindo pornografia, e aí, durante aquele ato, ele fala assim, eu sou justo, Jesus me ama, eu sou justificado, eu sou justificado, eu sou justificado, eu sou a justiça de Deus aqui na terra. Ele pagou o preço por mim. E ele começa a declarar isso, e aí, 3 meses depois, ele procura a esposa dele e fala assim, faz 3 meses que eu não consumo pornografia. Aquilo causou um impacto e a esperança e a alegria na esposa dele e uma reação na família toda, e eles começam a prosperar e viver em paz. E hoje essa esposa que conta essa história, ela declara, ele já está há 2 anos e eles vivem outra vida. Por quê? Porque ele creu que ele foi lavado dos pecados e que ele não é aquela pessoa. Ele se tornou livre e viveu em paz. A saúde dele voltou. Jesus, todas as vezes que curava alguém, ele dizia, seus pecados são perdoados. Se há uma área que você precisa de libertação, eu quero declarar na sua vida, seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. Você está livre da culpa, da vergonha, da acusação e do medo, porque seus pecados estão perdoados. Imagina que você está já 1 década na cadeia, preso, e a cadeia está aberta agora. Você precisa escolher se você quer sair dessa cadeia ou não, mas a cadeia está aberta. Se você vai viver uma vida agora, vida mesmo, viver, aproveitar a sua vida, ou se eu vou continuar preso nesse ambiente. Então, eu quero orar por você que precisa disso, dessa libertação hoje. Em nome de Jesus, eu declaro cura e libertação na sua vida. Que o Senhor Jesus, com uma visitação, te convença o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, mas que ele te convença também que ele te amou, amou ao ponto de dar sua própria vida, amou ao ponto de pagar um preço, mudar a história para poder te resgatar, e que ele tirou da abundante riqueza dele para poder pagar qualquer dívida sua. Não há condenação na sua vida. Você está livre de tudo. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir de agora você ande em santidade, como aquela mulher que foi pega em adultério. Vá e não peques mais. E declare, eu sou a justiça de Deus aqui na terra. Lute, apegue-se a pessoas que vão te ajudar a caminhar nessa vitória. Eu declaro isso como uma mudança hoje. Eu quero ouvir isso em nome de Jesus. Vários testemunhos de libertação, vários testemunhos de famílias sendo restaurados por causa da libertação que você está recebendo hoje. Receba isso como um rema na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que bom, passei só 3 minutos. Amém. Quero dar uma oportunidade, se você tem pedido de oração, manda aqui pra gente. Se você quer fazer um comentário aí, vai lá, dia, Marcos. Pessoal do Zoom. Posso fazer um pedido de oração aqui, assim, ao vivo? Aqui? Pode fazer, queridão. Então, tá bom. Bom, é exatamente sobre a justiça, né? Nós tivemos um papo anteriormente, né? E realmente eu só estou confiando na justiça de Deus, mas algumas coisas têm que ser feitas através da justiça. E daqui a 10 minutos, uma espécie de uma consulta jurídica sobre um negócio que desde do espólio da mãe, né? Então, eu estou pedindo oração nesse sentido para que seja feita realmente a justiça de Deus, embora a gente esteja nesse processo da justiça dos homens. Se lembrar todo tempo que você não tem dívida. Porque a gente quer carregar a dívida, né? Não sei se você tem essa tendência como eu também. Toda hora eu lembro, mas estou devendo. Às vezes você é chamado para falar alguma coisa, para orar, você fala assim, mas eu pequei. E isso nos afasta daquilo que Deus quer fazer. De verdade, você tem que parar de pecar mesmo, mas não se afaste do que você é chamado para perto de Deus para fazer por outras pessoas. Não é a sua justiça que é estabelecida na vida das outras pessoas, e sim dele. Então, a palavra que liberta não é a sua, não é a minha, é a dele. Então, não perca a oportunidade. E isso vai ajudar você cada vez a aumentar a sua fé e se limpar mais. Pastor. Fala aí.
Fala aí, Sam. A culpa nos afasta, mas a vergonha nos mantém afastados, né? Essa que é a pior, principal causa, né? Porque a vergonha que ela mantém a gente afastado, né? Porque a culpa Sim. a gente sabe, eu sou culpado e tal, então não deu. E a vergonha nos mantém afastado. Mesmo inserido no corpo, até eu vejo quando alguém pede, faça uma oração. Não, eu não, passa para outro. Então, talvez seja porque a pessoa pensa que ela não é capaz, né, de estar, como se diz, fazendo aquela oração. Porque a oração é simples, né, aquilo que vem do coração. Por isso que fala, né, que as crianças, como no domingo falou, as crianças falam a verdade, né? Tudo que está no coraçãozinho dela, elas falam. E às vezes a gente, por vergonha, alguma coisa assim, a gente não quer ter esse compromisso aí, não quer ter, como é que fala, essa aproximação. Amém. O que eu vejo que é como a gente colocou aquele dia, acho que foi a Gra que me falou isso, que a culpa e a vergonha são as irmãs. Elas andam juntas. Então eu me acuso, eu sou acusado, gera culpa em mim, aí eu tenho vergonha. A vergonha, ela é sustentada pelo medo e a culpa também. Então eu tenho medo de me expor, então eu nunca me torno vulnerável e não confesso os meus pecados. Às vezes nem para Jesus. Às vezes eu tenho vergonha de chegar para Jesus e falar, fiz isso de errado de novo. Então, o medo que eu tenho, ele é oriundo da imposição da lei, da severidade da lei. Então, a lei que eu aprendi, que me falaram que eu tinha de cumprir, e não é isso que o Senhor me pediu, ele pediu para me aproximar dele, e assim ele vai me limpando de glória em glória, de fé em fé, a cada avanço da minha vida. E aí sim, a lei é cumprida naturalmente, não por imposição, porque eu consigo agora, abastecido por ele, sem sentir medo de errar, eu consigo cumprir, eu consigo avançar. Então, Jesus não tinha medo do Pai. Jesus não tinha medo de se expor. Então, ele está exposto o tempo todo. Ele é acusado, mas ele não precisa provar nada para ninguém, ele sabe quem ele é. Então, a identidade, saber quem eu sou, ser vulnerável, destrói o medo. Eu acabei, o medo não pode mais operar, eu já estou exposto, eu não tenho, eu fui um criminoso, então eu sou um criminoso, eu fui um criminoso e pronto. A partir de agora, a vergonha é destruída e a culpa acabou, porque eu já confessei o meu pecado. Então a confissão do pecado é esse ato de me expor e falar assim, tá bom, tá aqui na mesa tudo que eu devo, mas tá pago. Segunda fase, agora eu posso experimentar as coisas de Deus e eu vivo em paz. Então, o processo de libertação é a aceitação do que Jesus fez por mim. Porque o contrário disso é tudo que eu tento fazer é me sustentar naquilo que eu posso realizar. É como se eu dissesse, sou eu que vou resolver o problema da dívida que eu tenho. E aí, isso é lei. É dente por dente, olho por olho. Eu caio de novo no pensamento da lei. A lei é entregue para o homem, para mostrar para o homem que ele não poderia cumprir a lei. Ok? Isso está na Bíblia. E aí, quando o homem... Por quê? Porque é isso que nós desejamos. Cumprir a lei. E eu tenho que terminar. Queridos, Deus abençoe 8 horas, que seja uma... Hoje é quarta, né? Quarta-feira é incrível na sua vida, dia 12. Dia maravilhoso e dia de não ter vergonha. Dia de vitória sobre todos os vícios e todas as acusações. Haja como uma pessoa liberta. Saia dessas grades, dessa cadeia, porque a parede, as portas estão abertas. Amém? Como